E aí, beleza? Um garoto chamado Norman e sua avó estavam assistindo a um filme sobre uma mulher tentando se salvar de um ataque zumbi. Enquanto assistiam, o pai de Norman, Perry, apareceu e pediu a ele para tirar o lixo. Depois de tirar o lixo, Norman disse ao pai que sua avó pediu para aumentar o aquecimento, porque seus pés estavam frios. Perry, que estava consertando as luzes em outro cômodo, ficou chocado ao ouvir isso, assim como a mãe de Norman, Sandra, e sua irmã mais velha, Courtney. A avó de Norman já tinha falecido há muito tempo. Seu pai o repreendeu porque ele sempre falava coisas estranhas. Perry pediu para Norman agir normalmente como as outras crianças e disse que não queria que ele agisse de forma estranha como o tio-avô Prendergast. Mesmo sendo repreendido pelo pai, sua mãe o defendeu, dizendo que Norman estava apenas crescendo. De manhã, Norman foi para a escola e cumprimentou todo mundo que encontrou na rua. Algumas pessoas que viram o comportamento de Norman balançaram a cabeça, achando que ele era estranho por falar sozinho. Na verdade, Norman estava cumprimentando os espíritos de pessoas que já haviam morrido, mas que não podiam ser vistas por pessoas comuns. Logo depois, Norman chegou à escola e, ao mesmo tempo, percebeu a presença de um homem de meia idade observando-o à distância. Norman ficou desconfortável com a presença do homem e correu para dentro do prédio da escola. Não só no bairro, mas também na escola, Norman era chamado de esquisito. Quando Norman foi pegar seus livros no armário, um de seus colegas, Alvin, apareceu de repente e o atormentou. Alvin sempre achava que Norman era um garoto estúpido, porque ele falava sozinho e dizia que conseguia falar com os mortos. Embora Norman fosse muitas vezes excluído pelos outros, um de seus colegas, Neil, parecia ter simpatia por ele. Norman e seus colegas estavam ensaiando para uma peça de teatro com tema de magos. Mesmo que a professora estivesse muito animada para explicar tudo o que precisavam fazer, os alunos estavam entediados, sem entusiasmo. No meio do ensaio, Norman de repente teve visões estranhas. A quadra ficou assustadora e seus colegas se transformaram em figuras de pessoas desconhecidas. No entanto, a visão não durou muito, porque a professora logo percebeu que Norman estava distraído e pediu para ele focar no ensaio. Depois da escola, Norman foi novamente provocado por seus colegas, que picharam seu armário com palavras ofensivas, mas ele decidiu não se importar. No caminho para casa, Neil se aproximou de Norman e se ofereceu para serem amigos. Neil também era frequentemente intimidado pelos colegas por causa de sua aparência. Neil sabia que Norman estava sendo intimidado por Alvin e os outros, então o aconselhou a não se preocupar tanto com isso e a ser ele mesmo. Agora que eram amigos, Norman não se sentiria mais sozinho quando fosse excluído pelos outros. Logo depois, o homem de meia idade que o observava apareceu na frente de Norman e Neil. O homem, na verdade, era Prendergast, o tio-avô materno de Norman. Prendergast foi até Norman para dizer que a maldição da bruxa estava prestes a acontecer e que a segurança de todos estava em risco. Somente Norman tinha o poder de parar a maldição, porque ele podia ver e se comunicar com os mortos. Quando ouviu isso, Neil ficou impressionado com Norman e achou que o poder que ele tinha era realmente incrível. Então, Neil levou Norman para sua casa, onde pediu para Norman se comunicar com seu cachorro falecido. Chegando em casa, Neil pediu para seu irmão mais velho, Mitch, desenterrar o túmulo do cachorro. Mitch, ao ouvir o pedido, recusou imediatamente a estranha solicitação do irmão mais novo, mas Neil não desistiu e levou Norman até o quintal para procurar o túmulo do cachorro, enquanto perguntava por que os espíritos vagavam. Norman respondeu que os espíritos vagavam por causa de problemas inacabados em suas vidas. Neil contou a Norman que seu cachorro foi atropelado por um carro, enquanto mostrava onde havia enterrado o cão. Norman, que podia ver o espírito do cachorro de Neil, disse que ele ainda estava por perto da casa. O estado do cachorro de Neil era terrível. Depois que Norman explicou a condição do cachorro na hora da morte, Neil ficou ainda mais convencido de que Norman podia ver espíritos e se comunicar com os mortos. Neil então ensinou Norman a brincar com seu cachorro falecido, mas quando Norman jogou um galho, ele bateu na árvore e voltou na cabeça de Neil. Embora Neil tenha caído no final, os dois riram e ficaram mais próximos. Enquanto isso, Prendergast chegou em sua casa e correu para encontrar um livro que daria a Norman, mas inesperadamente Prendergast teve um ataque cardíaco e morreu antes de entregar o livro. Logo depois, Norman e seus colegas de escola fizeram a apresentação teatral com tema de bruxas para o público. No começo, tudo estava normal, mas de repente Norman teve a mesma visão
visão que tinha tido durante o ensaio. Surpreendentemente, a visão transportou Norman para outro mundo. Ele estava em uma floresta onde ficou assustado com a aparição de pessoas caçando uma bruxa. Quando Norman tentou fugir, foi capturado por uma árvore que lhe disse que os mortos estavam vindo. Assustado, Norman gritou, chocando todos os espectadores que assistiam ao show, inclusive os pais de Norman. Ao mesmo tempo, Norman percebeu que ainda estava no palco e que todos o observavam, achando que ele era estranho. Após a apresentação, Norman voltou para casa com os pais e foi repreendido pelo pai no carro. Perry se sentiu humilhado pelo comportamento peculiar de Norman e o puniu, proibindo-o de falar sobre fantasmas ou coisas sem sentido. Depois que Norman gritou no meio do show, no dia seguinte, ele ganhou um novo apelido dos colegas, Abnormal. Não aguentando mais o bullying, Norman decidiu se acalmar no banheiro, mas acabou encontrando o tio-avô, que agora era um espírito celestial, o que o fez entrar em pânico. Prendergast explicou que se tornou um espírito celestial porque ainda tinha assuntos pendentes no mundo dos vivos. Ele encarregou Norman de ler um livro no túmulo da bruxa antes do pôr do sol, ou os zumbis se levantariam dos mortos. O tio-avô então fez Norman prometer que cumpriria a tarefa. Depois que Norman concordou, Prendergast pôde seguir em paz para o além. Ao voltar da escola, Norman estava em seu quarto, agitado e com medo. Logo, Neil apareceu em sua casa e Norman contou sobre o problema. Em vez de ajudar, Neil ficou assustado e disse que não podia ajudar, o que fez Norman expulsá-lo. Depois que Neil saiu, a avó de Norman, que viu o neto querido com problemas, tentou animá-lo. Ela disse que o motivo pelo qual não conseguia seguir para o além era que havia jurado cuidar dele. Ao ouvir isso, Norman recuperou a coragem e decidiu cumprir sua missão. Norman correu para a casa de Prendergast para procurar o livro que o tio-avô mencionou, mas foi difícil tirá-lo da mão rígida de Prendergast. Depois disso, Norman foi ao cemitério antigo na colina para ler o livro. Infelizmente, antes de terminar a leitura, ele foi intimidado por Alvin, que o seguiu até lá. Logo depois, o sol se pôs e apareceu uma nuvem assustadora em forma de bruxa no céu. Ao mesmo tempo, 7 corpos se levantaram de seus túmulos e foram atrás de Norman e Alvin. Enquanto isso, Neil, assistindo TV em casa, foi surpreendido pela chegada de Courtney, que estava procurando por Norman. Neil contou que Norman estava no cemitério antigo. Courtney ficou desesperada, preocupada com a segurança de Norman, e pediu para Neil e Mitch a acompanharem para procurá-lo. Enquanto isso, Norman e Alvin conseguiram escapar dos zumbis e se esconderam na casa de Prendergast. Norman leu vários livros em busca de uma maneira de parar os mortos-vivos e finalmente descobriu que havia lido o livro no túmulo errado. Infelizmente, os mortos-vivos conseguiram entrar na casa e começaram a procurá-los. Norman e Alvin se esconderam, mas logo os zumbis descobriram onde estavam. Então Norman rapidamente puxou Alvin para fora dali. Em outro lugar, Mitch, Courtney e Neil estavam indo de carro para o cemitério, mas acabaram cruzando com Norman e Alvin, que estavam sendo perseguidos pelos mortos-vivos. Mitch, ao ver a cena, se assustou e desviou o carro, acertando um dos zumbis. Mitch desceu para ver o que tinha atropelado, mas assim que percebeu que era um morto-vivo, todos correram de volta para o carro e fugiram. No entanto, eles não perceberam que um dos zumbis conseguiu entrar no carro. Courtney repreendeu Norman, dizendo que só estava envolvida com essas coisas estranhas por culpa dele. Mesmo assim, Neil defendeu Norman, sendo o único que acreditava em seus poderes. De repente, todos ficaram assustados com a aparição do zumbi e de uma moto de polícia que começou a persegui-los. Em meio ao pânico, Norman ligou para sua colega de escola, Salma, que conhecia a história das bruxas. Ele perguntou a localização do túmulo da bruxa e ela disse para ir ao antigo tribunal na rua principal, onde as bruxas eram julgadas antigamente. Inesperadamente, o zumbi que entrou no carro causou confusão, fazendo o carro capotar na estrada. Por sorte, todos sobreviveram e Alvin, que conseguiu derrotar o zumbi, ficou feliz. Mitch, por outro lado, estava triste porque o carro havia sido destruído. Enquanto isso, um homem comprando bebidas em uma máquina foi surpreendido por um grupo de zumbis, que o assustaram e fizeram ele gritar de medo. Os 6 mortos-vivos chegaram à cidade e pareciam espantados com a civilização moderna, já que eram de outra época. Enquanto isso, Norman e seus amigos finalmente chegaram ao tribunal e foram direto para dentro, procurando pistas sobre a localização do túmulo da bruxa entre uma pilha de documentos bagunçados. Em
outro lugar, os zumbis que perseguiam Norman foram vistos salvando outros mortos-vivos que estavam sendo atacados pelos moradores da cidade. Todos correram em direção ao tribunal. Na biblioteca do tribunal, Norman e os outros continuaram procurando informações sobre onde a bruxa estava enterrada, mas mesmo após muita busca, não encontraram pistas. Courtney e Mitch acharam que estavam perdendo tempo com tudo aquilo, o que irritou Norman, que pensou que ninguém o entendia. Então, ele mandou todos irem embora. Enquanto isso, os moradores da cidade, assustados com a presença dos mortos-vivos, se uniram e foram ao tribunal, incendiando o prédio. Durante o tumulto, Norman foi abordado pelos mortos-vivos e correu para o telhado do edifício. Ele tentou contar uma história para eles, mas foi atingido por um raio que o transportou para o passado. No passado, Norman viu uma menina chamada Agatha sendo julgada por algumas pessoas por fazer magia. 6 testemunhas a acusaram e ela foi sentenciada à morte. Agatha tentou se defender, dizendo que estava apenas brincando, mas foi ignorada. Eles tentaram capturá-la e ela, furiosa, os amaldiçoou. Quando Norman voltou a si, ele finalmente percebeu que os 7 mortos-vivos eram aqueles que julgaram Agatha. Ele disse a eles que o que fizeram foi cruel, pois sabiam que Agatha era apenas uma menina. Eles confessaram e pediram para Norman ajudá-los a quebrar a maldição de Agatha. Norman teve a ideia de falar diretamente com o espírito de Agatha para acabar com a maldição. Ela se tornou um espírito maligno por guardar rancor, mas primeiro eles precisavam passar pelos cidadãos, que estavam agindo cada vez mais de forma violenta. Norman saiu do tribunal junto com os mortos-vivos. Os moradores, ao vê-los, ficaram ainda mais furiosos, achando que Norman estava conspirando com eles. Quando ele estava prestes a ser atacado, Courtney e os outros se colocaram à frente para protegê-lo. Courtney, irritada porque tentavam machucar seu irmão, pediu para pararem. Norman explicou que estava apenas tentando quebrar a maldição de Agatha e não tinha a intenção de machucar ninguém. Ele disse que não precisavam atacar só porque estavam com medo. Ao ouvir isso, os cidadãos se acalmaram e largaram suas armas. Em seguida, uma menininha se aproximou e devolveu uma das mãos de um morto-vivo. Logo, o espírito furioso de Agatha apareceu e Norman teve que agir rápido para parar a maldição. Ele pediu a seu pai que o levasse até o túmulo de Agatha e os mortos-vivos que haviam descoberto o local os acompanharam. Chegando à floresta encantada que os separava, Norman pediu que todos ficassem calmos. Em seguida, Norman caminhou em direção ao espírito de Agatha e tentou conversar com ela, mas Agatha se recusou a falar. Ela, furiosa, o atacou e tentou expulsá-lo, mas Norman não desistiu. Ele contou a história de uma menina diferente das outras que podia ver e fazer coisas que ninguém entendia. Norman disse que por isso ela ficou sozinha, sem amigos. Ele ressaltou que quanto mais tempo ela permanecesse ali, mais perderia sua identidade por querer vingança, mesmo tendo morrido há 300 anos. Norman tentou convencê-la de que o que ela fez aos mortos-vivos foi igualmente cruel. Ele pediu para Agatha parar e lembrou-a de que sempre foi amada. Norman segurou a mão de Agatha e pediu para ela lembrar das memórias felizes. Ele foi transportado para uma memória de Agatha, onde ela mostrava o lugar onde sua mãe costumava ler livros para ela, mas sua felicidade foi tirada pelas pessoas. Norman a convenceu de que ela não era uma bruxa, mas apenas uma menina especial. Ele disse que, embora algumas pessoas quisessem machucá-la por ser diferente, havia pessoas boas que sempre a amariam. Ao ouvir as palavras de Norman, o espírito de Agatha se acalmou e adormeceu. Depois disso, o espírito de Agatha finalmente pôde descansar em paz, junto com os mortos-vivos que também começaram a desaparecer, seguindo Agatha para o além. Após o incidente, Norman foi calorosamente recebido por sua família, que decidiu aceitá-lo como ele é com seu dom. Norman, que conseguiu salvar todos, foi abraçado por sua mãe, que estava feliz por ele estar bem. Norman volta a assistir filmes de zumbis com sua avó e seu pai, sabendo que a avó de Norman estava ali, a cumprimenta e a família toda assiste filme junto. Terminando assim o filme de animação stop motion de 2012 para Norman. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo no cemitério. Valeu, é nóis. Fui.